Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Mesa Certa. Aqui você já sabe, eu trago os melhores convidados para ajudar você aí a mover o ponteiro do seu negócio com estratégias, com pontos importantes, principalmente nas licitações públicas, para que você veja coisas que às vezes você não está vendo, que vão te ajudar a alavancar aí o seu negócio. E hoje estou com dois convidados super especiais que vão trazer um conteúdo para você que, se você prestar atenção, eu vou te dar um conselho, já tira as licitações, foca aqui no nosso podcast, porque o conteúdo de hoje, o podcast de hoje está incrível. Mas antes de apresentar os meus convidados, quero já agradecer aqui aos nossos patrocinadores, agradecer ao pessoal da Broad Factor, né? A Broad Factor é uma fintech que é parceira do licitante. Ela faz aí toda a antecipação de crédito, ajuda você na hora que você mais precisa ali para comprar um produto ou prestar o serviço para o governo. Então, se você não conhece a Broad Factor, depois conheça, que vai te ajudar nos seus negócios. E agradecer também ao Siga Pregão, esse software incrível que ajuda aí a vida do licitante a performar, ter mais resultado nas licitações. Se não fosse pelos nossos parceiros, a gente não estaria aqui fazendo esse podcast para você. Então vamos lá, os nossos convidados de hoje são duas pessoas especiais, eles que tocam aqui o departamento jurídico das nossas empresas. Um eu conheço há muito tempo, desde quando eu nasci. O outro eu conheço mais recente, mas são pessoas incríveis que entendem muito de licitação. Tenho o prazer de convidar aqui, está trazendo aqui para você doutora Jacira e doutor Adriano. Se apresenta aí pro pessoal, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Pode se apresentar. Ou bom dia. Ou boa noite. Ou boa noite. A gente está nessa agora. Boa tarde, bom dia. Então, eu sou a Jacira, para quem não me conhece. Eu estou aí cuidando dessa parte jurídica aqui das nossas empresas de licitação já tem alguns anos. Sou especialista, formada em Direito, especialista em licitação. E estamos aí, né, ajudando os licitantes a aprenderem um pouquinho mais, né? Na verdade, acho que a gente está desmistificando toda essa parte do direito, dessa dificuldade que tem aí para o licitante em geral. Uhum. E eu sou Adriano, também sou formado em Direito, já algum tempinho. Alguns anos. Alguns aninhos. Também atuando aqui com a Jacira na área de licitação, para a gente ver o melhor caminho para os licitantes, né? Maravilha. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Vamos falar de esclarecimento, impugnação, recurso, edital. E eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta que todo mundo me faz. Se vocês fossem enumerar os 5 principais pontos que todo mundo tem que ficar de olho no edital, quais seriam esses pontos? Assim. Essa é uma boa pergunta. É uma boa. A gente passa tanto tempo analisando o edital que chega a ficar até difícil, né? Esses 5 pontos aí. Com certeza, porque a gente tenta olhar um geral. Uhum. Porque como nós somos advogados, a ideia é que a gente ache coisas que os outros não achem, para que os nossos clientes fiquem satisfeitos, fiquem melhor assistidos. Mas a primeira coisa que a gente tem que olhar onde vai acontecer o portal. Né? Qual é o portal? E ver se você tem cadastro, se tem cadastro. Eu acho que esse é um ponto principal. E pega muito licitante, apesar de ser simples. A cara deixa pra última hora, aí vai cadastrar no portal, uma porrada de documento. E tem que pagar. Aí como é que paga? Onde é que eu procuro? Sabe um que é mestre em dar problema? Banco do Brasil. Porque todo mundo acha que ter a conta do Banco do Brasil resolve o problema de licitações. Só que não é bem assim. Né? Você tem que ter ali pelo menos um contato, saber o nome do seu gerente. Sim. Se você souber o nome do seu gerente no portal Banco do Brasil, ele dá um jeito, né? Até porque é importante para ele, né? Você vai lá, aí ele já te fala assim, não, vamos fazer um anual para não ter o problema, né? Já quer vender, né? Lógico. Vamos fazer um anual, a senha anual para você não ter esse problema depois, né? Você vai dar uma vez na vida o Banco do Brasil, mas ele te vende ali um anual. E você no desespero vai fazer o quê? Vai lá e compra. E sem contar que tem algumas ocasiões que no próprio edital já fala, se cadastre até tantos dias antes do certame. Aí a pessoa vai cadastrar no dia anterior, não consegue estar fora por uma besteira. Não leu o edital, é um outro ponto, não leu o edital. Não leu o edital. Então a primeira coisa que a gente olha assim, onde vai ser, que dia vai ser, que horário vai ser e data da proposta. Porque existem muitos conflitos, apesar de ser... A gente achar que não deveria, muitos conflitos entre edital e portal. Horários, quem que tá valendo, quem que não tá. Então, volta e meia, a gente tem que, inclusive, entrar em contato com o portal e com o órgão para ver isso, né? Porque cada portal, querendo ou não, opera de uma forma diferente. Né? Então, cada portal, ele vai buscar ali o cadastro do fornecedor num lugar diferente.
Cada portal, ele usa ali a documentação para cadastrar diferente. Então, não são iguais. Sim. Então, você ter essa noção de onde que você está entrando para participar de uma licitação é importantíssimo, né? Inclusive, assim, se você já tiver a senha, já tiver tudo, e nunca entrou num portal para ver, entra, vê como é que funciona, onde é que manda a proposta, né? Para não ser pego de surpresa, né? Então, assim, é uma questão que a gente não leva a sério, mas a gente precisa levar a sério. Sim, perfeito. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu pensava, você concorda, o segundo ponto é o que é o produto ou o serviço? A descrição. A descrição. Se eu dou conta de entregar aquilo, se eu dou conta de fazer. Então é muito importante eu, dono do produto, saber o meu produto e saber se eu entrego aquilo. Então a segunda coisa é isso. E no produto verificar tudo, todas as descrições. Laudos, normas, Anvisas, o que for da vida, tudo. Então, saber o produto. Bem, o meu segundo ponto seria ver o valor do edital. Mas eu já vi lá na seleção antes. Já vi então, lá na seleção. Eu já vejo logo o valor do edital para ver se faz sentido ou não. Né? Porque, pelo menos aqui para as nossas empresas, a gente busca aqueles editais que têm... Tem importância, um bom valor. Tem um bom valor, né? Para fazer sentido, tanto para eles quanto para nós. É porque tem a meta definida, né? Se o cara tem uma meta, sei lá, de faturar, que é faturar 10 milhões, não faz sentido gastar energia participando de coisa de 10 mil. Exatamente. E é um ponto que muita gente erra. Até o pessoal da dispensa, tem gente que é viciada em dispensa. Vou aqui em dispensinha de R$1.000, eu vou chegar em 100 mil em algum dia você chega. Mas é muito importante esse aspecto do valor estar alinhado com a meta. Se você tem uma meta clara, aí você consegue escalar resultados. Se você não tem meta, fica até difícil saber se você está indo para o caminho certo. Isso, e aí tem um outro ponto também que é importante a gente falar em relação à meta, né? Porque, assim, nós prestamos serviço de assessoria para algumas empresas. Então, nós temos a meta daquela empresa. Então, a gente vai buscar a meta dela. Mas, por exemplo, os licitantes extremos, né? Que assistem o treinamento e tudo mais, eles também têm as metas deles, né? E, às vezes, eles não param para pensar que um pregão grande dá o mesmo trabalho que um pregão pequeno. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que esse deve ser, talvez, o primeiro ponto, assim, né? Jacira, mas aí eu vou desenquadrar, a gente faz parte. Então, assim, isso tudo, querendo ou não, é crescimento. Tem que torcer para desenquadrar. Isso, na verdade, a gente chora porque tem que pagar imposto, mas a gente torce para desenquadrar, porque quando a gente desenquadra é porque a gente está recebendo mais, né? A nossa empresa está faturando mais e o resultado está vindo bom. Sim. Lógico que você tem que prestar atenção ali também na sua margem, né? Não pode jogar a margem lá para baixo, porque senão, né, não faz sentido. Mas, assim, eu sempre penso nessa questão do valor justamente por isso. Quando você participa de várias licitações, né, de você não tem uma meta definida e você participa de várias e você é sozinho, fica mais complexo. Sim. Não é difícil, é complexo. Lógico que você pode ali dar um jeito, pegar o Siga Pregão e usar para te ajudar ali, ou planejar alguma outra ferramenta, né, para te auxiliar, assim, para você não perder os prazos, as coisas todas. Mas se você participar de uma licitação com preço grande, com um valor mais alto, né, você vai ter o mesmo resultado, né, e você vai gastar menos energia fazendo aquilo. Então, assim, um segundo ponto que eu sempre olho geralmente é o valor, né. Então, assim, eu já vou direto, esse valor serve? Não serve, então tá fora. Então, assim, acho que isso é um ponto também que a gente precisa levar em consideração. Com certeza. Muito provavelmente, nós não vamos ter pontos iguais. A gente não combina muito com as coisas assim, né, Adriano? Assim, mas funciona. Tem dado certo. Tem dado certo. Que mais? Bom, a terceira coisa, esse eu sou mais preocupado do que ela, é a documentação. Documentação é muito importante porque a gente vê no dia a dia licitante por uma coisa que deixa de entregar, ser punido à toa. Venceu, tá ali já para fatiar o bolo, aí, eu esqueci de um atestado. Poxa vida. Então, a documentação é uma coisa muito importante. Ver se atende realmente. Amostra, né? Amostra é o próximo ponto. Amostra é o próximo. É o próximo ponto. Porque assim, nem todo pregão vai pedir amostra, mas os que tem que ficar ligados, senão se enrola. Então acho que o terceiro eu concordo com o Adriano, que é a documentação. Mas aí eu coloco junto, né, a questão da especificação e a documentação, né? Até porque eu vejo assim que uma caminha com a outra. Não caminha sozinha. Então não adianta nada eu querer entrar numa licitação de uma especificação que eu acho que eu faço, ou que eu efetivamente faço, mas eu não tenho a documentação necessária para aquilo.
Né? Então, assim, é muito importante você ter isso muito alinhado, assim, daquilo que você realmente pode executar ou pode entregar. Né? Por que a gente fala isso? Porque quando a gente vai analisar o edital, pode vir lá alguma cláusula falando, né, que se você não tiver um KNAI, ou se você não tiver um atestado igualzinho que está pedindo, você está fora. Então, isso, além da especificação e de saber se você pode realmente, efetivamente entregar, que você está habilitado, né, completamente para entregar aquilo, aí você continua ou não. Então, assim, a especificação junto com a documentação, acho que elas estão juntas aí nesse terceiro ponto. Né? E o quarto? O quarto eu acho que vai para a amostra. Quando tem amostra, prazo de entrega de amostra, qual documento que tem que ir na amostra. Se eu tenho possibilidade de prorrogação, né, isso é muito importante, né? Porque você batalhar tudo isso que a gente fez... Nadou. E na hora da amostra perder um pregão... Nossa, é frustrante. É frustrante, demais. Não é uma experiência muito legal. Né? Né? Nós vivemos isso recentemente, tá latente ainda na gente. Mas nós vamos superar em algum momento. Vamos superar, com certeza. E aí, assim, a gente presta muita atenção nisso, na questão da amostra, é muito importante, né, pra gente. E também a entrega, né? A entrega final. Porque, às vezes, o licitante não presta atenção nisso. E aí, quando chega o pedido, pelo amor de Deus, e agora? Só tenho 8 dias para entregar, a fábrica me pede 45. Assim, e agora, né? E agora mesmo. Então... E aí a gente tem que se virar nos 30 para ver o que dá para ser feito. Daí, muitas vezes, a gente não consegue, sabe? Eu penso até assim, nós somos advogados, não somos mágicos, né? Então, não tem como voltar no tempo, a gente não tem uma varinha, a gente não vive no mundo do Harry Potter, que a gente tem aquele reloginho que volta, não existe isso, né? Então, e aí para nós, que somos dessa área, a questão dos prazos, ela é muito séria, né? Então, a gente não pode perder prazo. Aí eu entraria no quarto ponto, ao invés da amostra, eu colocaria uma coisa a mais, que é, além da leitura, né, que a gente já falou, mas da leitura criteriosa do edital, né, que é justamente para ver essas realidades, o que ele realmente está exigindo e se faz sentido ele estar exigindo aquilo. Né? Então, e aí entra também as questões, né, da impugnação, do esclarecimento. Então, esse é o momento que a gente faz esse trabalho. Né? E aí ver se faz sentido ali pedir uma amostra, se faz sentido o que a amostra tá sendo exigida na amostra, faz sentido estar ali. Então, assim... Quais objetos que serão avaliados, como a medida escrita... Como que vai ser, porque assim, às vezes a gente pega quando a gente tinha um cliente amostra de flores. Quando a gente lembra, você lembra, né? Outro ponto traumático na nossa vida. Nós tínhamos aquele cliente de flores que era maravilhoso. Né? Ele tinha lá as florzinhas dele e tal, a gente participava. Qual vai ser o critério de análise da amostra? Subjetivo. Tinha algum órgão, o MRE, nossa, terrível. Caramba, o que é o critério subjetivo? O que é o critério subjetivo, Rodolfo? Se a pessoa acha bonito ou não. Se eu achei legal, não. Aí a flor tá murcha. Baseado no que você tá falando que a flor tá murcha? A flor veio com uma pétala caída, tá? Mas e aí? Não tem cheiro. Não combina. A flor X não combina com a Y, tá? Mas foi o que vocês pediram. Sabe? Então, assim, essa questão, ela é muito complexa. Então, assim, até esses critérios de análise de amostra e até mesmo da documentação em si, né, a gente precisa sempre ficar de olho. Então, eu colocaria ali como quarto pilar aí. Você estava falando disso, eu lembrei aqui, teve um pregão que a gente não analisou tanto porque chegou em cima da hora. E é assim, o que o órgão quer comprar? Quer comprar fralda. Que fralda? Fralda. Tá, mas é criança, é adulto? Não, é fralda. Mas quantas horas de duração que você quer? Não, quando chegar aqui a gente vê. E era bem assim, isso foi a resposta inclusive do esclarecimento deles. Não, quando a gente chegar aqui a gente vê. Então, é um edital que se a gente tivesse visto com antecedência, tivesse recebido com antecedência, era impugnação, porque não está descrito corretamente e não tem a amostra o que é para ser avaliado. Né? Então... é raro, mas acontece muito por aí. Muito. Mas e aí a gente começa a entrar nesse ponto, né? Quando o licitante ele pega um edital,
Ele viu ali que tem alguma coisa que não está claro. O que ele tem que fazer? Bom, até a última vez que a gente conversou, eu era muito mais fã do esclarecimento que da impugnação, né? Mudou? Não, eu falei que eu era muito mais. Agora eu continuo fã, mas... Não tanto. Não tanto. Ah, entendi. Então, assim, o que a gente vê no dia a dia? O esclarecimento é o remédio normal para a gente fazer isso. É a primeira opção. É a primeira opção. Na verdade, ele precisa ser a primeira opção até para fundamentar a segunda. Para a gente ter armas para utilizar a impugnação. Mas a gente tem visto, às vezes, que o órgão, por demanda, seja lá o que for, tá deixando sempre para responder no último horário. No último momento possível. Então, a gente já teve resposta que aconteceu 30 minutos antes de acontecer o pregão. Não é brincadeira, é verdade. E o que faz nesses casos? Pois é, aí, como era uma assessoria, a gente já sabia a possibilidade de não participar, a gente queria incluir, então a gente não participou porque não valia a pena, porque era uma questão legal. Sim. Já estava previsto na lei. Então, não deu pra gente incluir. Nós estávamos tentando incluir o cliente. Entendi. Então, assim, é o nosso trabalho também tentar fazer com que o cliente possa participar. Mas tem vezes que ele não vai poder definitivamente. E a gente vai tentando de todas as formas. Lógico, tudo dentro da lei. A gente não faz nada que não está previsto na lei. Só a gente trabalha com a gente regra trabalha debaixo tudo do braço. bem certinho. Bem com a regra debaixo do braço. E aí nossos clientes até ficam meio assim com a gente, né? Mas a gente tenta sempre... Não dá para fazer diferente. É desse jeito, é assim que está na lei, é assim que está no edital. Então, nós vamos fazer como tem que ser feito. A gente não vai inventar a roda. Não vamos. Mas a gente sempre busca fazer as coisas que possam colocá-lo dentro do jogo. E não é ilegal isso. Na verdade, a gente está aumentando a competitividade, né? Isso não é bom para o órgão? É excelente. E aí, quando você aumenta a competitividade, você encontra um fornecedor, às vezes, muito melhor. Sim. Que aí o melhor é um cara que tem condição de entregar, que tem um produto bom por um preço bom, e aí chega no objetivo final, que é a supremacia do interesse público. Sim. Então, vai sair melhor para todo mundo, para a gente que paga e para quem vai ser o usuário daquele produto, quem vai receber lá na ponta, é verdade. Então, se eu estava falando do esclarecimento, porque eu estou menos fã por conta disso. Continuo fã, porque a gente consegue resolver muitas coisas pelo esclarecimento. Mas a gente está vendo algumas situações, a gente vai vendo no dia a dia, que às vezes determinados órgãos se comportam sempre da mesma forma. Então, quando a gente vê alguma coisa que é daquela região, fala assim, não, já vamos para a impugnação. A gente já imagina, né? Já imagina. A gente já sabe como fazer. Vamos para a impugnação direto. Sabe? Então, às vezes eles também deixam para responder em cima da hora. Como a nossa tática é sempre vale a pena brigar até onde, a gente evita o máximo fazer representação, denúncia no Tribunal de Contas. Mas são coisas que estão acontecendo bastante. É um outro caminho que às vezes o pessoal não se liga, né? Eles nem sabem também, às vezes nem sabem que dá para fazer. Que não, é só no âmbito aí do esclarecimento, da impugnação, mas tem outros caminhos. Lógico, tudo, na minha visão, tudo vai depender do interesse da empresa em ter o negócio, porque é como, vamos imaginar assim, você vai escalar o problema, né? Então você tem que estar preparado para a briga, né? Exatamente. Então, assim, porque quando você escala o problema, a briga vem um pouco maior. Exatamente. Né? E aí as consequências também, né, podem ser um pouco maiores. Sim. Enquanto a gente está ali na esfera administrativa, a gente sabe até onde eles podem chegar conosco. Quando a gente passa, né, quando a gente escala para uma outra esfera, aí o negócio começa a ficar um pouco mais complicado, entre aspas, né? E aí você já não consegue mais fazer tudo por conta. Aí é um bom ponto, né? Quando que vale a pena, na visão de vocês, subir a esfera, subir a instância? Olha, eu vou falar por mim, porque a gente nem mas eu vou falar para mim, é só quando o lucro vale muitos milhares, mais milhares, assim, perto de milhões de reais. Porque lucro, né? O lucro, é. Porque licitação, milhares de licitações tem todo dia. Sim. Né? Então eu vou já fazer um investimento para a gente entrar na justiça ou no Tribunal de Contas para tentar derrubar alguma coisa. Às vezes a gente ganha, vence a licitação e tem alguém magoado com a gente lá que pode, dentro da lei, dentro da regra, fazer com que o nosso andamento dentro ali seja um pouco mais difícil.
né? Ou então nem exista. Ou então nem né? exista, Se for um registro de preço, ele pode nem existir. E aí um negócio que a gente podia ir prolongar por 1 ano, 2, 10 anos, acaba ali antes do tempo, inclusive. Esse é um ponto, é bom deixar claro isso, né? Que a gente tá falando aqui são casos que é tipo a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Excepcionais, Mas é porque a gente tá comentando aqui, o Rodolfo perguntou quando vale e além. Na minha opinião, para ser bem sincera mesmo, até assim, pra gente não gastar energia e tempo com coisa desnecessária, porque para mim isso é desnecessário. Sabe, você chega a ser uma coisa, vira uma questão pessoal, né? Lógico que se você vence uma licitação, né? E aí você, como é que eu posso dizer? Tiram de você a licitação de uma forma errada, né? Seja porque desclassificou por um motivo que não existe, alguma coisa assim, sabe? Lógico que você tem, sim, que buscar os seus direitos. Não estou dizendo que não tem. Lógico que tem. Mas você tem um real motivo, né? Então, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Nós tínhamos um cliente aqui que ele prestava serviço para o Banco Central. E ele já tinha esse contrato há muitos anos. Muitos anos. E aí, na licitação, era tipo assim, a licitação para renovação do tempo que ele estava lá. Então, ele já sabia que ele ia levar a licitação. Por quê? Porque ele já estava lá dentro, porque ele conseguia diminuir bastante o custo dele, porque ele já estava lá dentro. Então, assim, participamos da licitação e aí entrou uma outra empresa que... Eu não sei o que foi que ela fez, a jogada que ela fez lá, que ela conseguiu ficar com preço menor do que ele, né? Ela entrou, nós desclassificamos eles, né? A gente ficou em segundo, desclassificamos eles. E só que aí quando foram ver, a terceira empresa também estava interessada no negócio. E aí ela entrou com, eu não lembro se foi inexequibilidade, eu não lembro qual foi o motivo que eles entraram com recurso, né? E aí o órgão não teve como negar, sabe? Mas não porque o nosso cliente estava com alguma coisa errada, mas foi porque as alegações que... Como que eu posso explicar? O pregoeiro analisou a empresa vencedora de uma forma bem rasa, né? E o terceiro colocado, percebendo isso, foi a fundo, né? E nisso que ele foi a fundo, o pregoeiro não conseguiu manter a decisão dele. E aí ele teve que desclassificar o nosso cliente, né? Só que o nosso cliente estava todo redondinho, porque ele já tinha tudo. Parece que um gerador que ele tinha uma capacidade menor, um negócio assim. E aí ele falou assim, não, Jacira, eu vou entrar na justiça. Então vamos para a justiça. Porque era um contrato de tempos, ele estava com a aparelhagem dele toda lá e ele queria permanecer, então vamos entrar na justiça. Só que aí no dada carruagem, né, nós entramos com a ação, nós fizemos a denúncia, fizemos tudo, só que aí no dada carruagem, em conversas, né, de corredor, orientaram ele a não fazer isso, porque senão ele ia sim ter uma vida muito difícil lá dentro, né, e aí ele optou por sair. Então assim, para mim, né, como advogada, fazia todo sentido ele continuar porque ele tinha uma causa ganha, né? Mas para ele, por conta de, olha, eu já tive bastante tempo aqui nesse órgão para agora começar a ter problema. Eu tive bastante tempo bom aqui dentro para poder começar a ter problema. Vai ter outra licitação e eu vou entrar e eu vou ganhar. Então, assim, ele optou por isso. Antes ele queria entrar na justiça, nós entramos com a ação, só que aí a gente, na hora de pagar as custas ali, ele desistiu. Não, tudo bem, é a vontade dele, é o desejo dele. Mas assim, valeria a pena? Valeria. Por causa do contrato, por causa do tempo, por causa do valor. Então estava tudo muito redondo para fazer sentido ele entrar na justiça e ir para um grau além. Mas se você não tem nada disso, nem perde tempo. Mandar de segurança, não, gente, pelo amor de Deus, faz isso não. Eu vou entrar com o TCU. Tá bom, meu filho, não perde seu tempo não. Você vai ganhar bem, faz sentido? Não sei. Pois é, então parte para outra. Sabe? Então, assim, isso é uma coisa que a gente, às vezes, sempre fala com os clientes. Não, quero recorrer. Faz sentido você recorrer? De verdade, vamos pensar aqui, faz sentido? Vamos conversar aqui. Olha só, você não tem isso aqui seu tá errado, você não apresentou isso. Você quer recorrer do quê? Você quer entrar no TCU falando o quê? Protelar. Sabe? Ainda vai ser penalizado. Então, assim, por conta disso, né, a minha opinião não vale a pena. Não vale, porque o tempo que eu gasto fazendo um recurso ou uma representação no TCU, uma denúncia, eu estou em outra licitação.
sabe? E aí, às vezes, aquela outra licitação vai me trazer muito mais frutos do que essa que eu tô insistindo, porque eu tô apegado emocionalmente a ela. Entendeu? Acho que isso é uma coisa que a gente também precisa pensar, né? Que aí é igual quando você está participando no lance, que você começa a ficar muito agitado. Eufórico. Achando que é cassino na achando disputa. que tá ali na bet, né? Mandando lance lá no Tigrinho, né? Mandando coisa. Não, gente, né? Mas voltando lá ao esclarecimento. Tu falou que não é mais fã e voltou. Não, eu continuo fã. Ele é fã em alguns portais. Eu sou fã, continuo fã. Mas em alguns órgãos, em alguns estados, a gente já está vendo que a melhor impugnação talvez não seja a melhor estratégia, Sim. porque eles tendem a enrolar. Né? Então a gente vai observando o dia a dia dos órgãos. Né? A gente não tem como saber todos os órgãos, mas onde a gente participa com mais frequência, você observa um certo comportamento. E aí, quando não vale a pena, vamos para a impugnação. A gente já fez, né? Até a doutora reclamou comigo, eu fiz um esclarecimento de 6 páginas. Caraca! Pra que faz um esclarecimento de 6 páginas? Eu falei assim, não, mas, Adriano, assim, mas faz é a porque impugnação. eu queria acusar de forma leve. Né? Mas assim, é porque na realidade, é o que a Jacira estava falando, a gente vai muito para o que a gente quer, o que a gente quer obter de resultado ali. Então, por exemplo, a gente fez uma denúncia. Ainda não são esclarecimentos. Não, a gente fez uma denúncia que a gente não tinha o objetivo de voltar e vencer a licitação, o foco principal. A gente tinha o objetivo que o órgão e o órgão federal se manifestasse sobre determinado assunto que a gente pudesse usar em outras licitações. Sim. Então era um objetivo secundário e a gente conseguiu esse objetivo secundário. Beleza. Então, esse esclarecimento que eu fiz era a gente testando uma tese para que em pregões bem gigantescos o ME e PP pudesse apresentar a viabilidade quando eles enquadrassem ainda dentro do contrato. Então, era um teste. Vamos ver o que o órgão está pensando sobre isso. Né? Então, a gente faz testes também. Adriano, já tinham falado que tu é bom de briga, mas eu não sabia que era nesse nível. Verdade. Caraca, mas vamos lá. Se vocês puderem esclarecer pro pessoal, que às vezes quem está acompanhando a gente não sabe o que é um esclarecimento, o que é uma impugnação, qual que é a finalidade de cada um dos dois, quais são as principais diferenças entre os dois, se vocês puderem esclarecer também pro pessoal. Então, eu falo do meu queridinho, você fala do seu queridinho. É bom. Mas assim, os dois são queridinhos dos dois. Então assim, eu uso mais o esclarecimento. Serve para quê? Principalmente para a gente esclarecer uma omissão, uma contradição que está no edital. Mas a gente não usa só para isso. A gente usa também de forma estratégica. Então, exemplos. Está pedindo um prazo muito curto para a entrega da amostra. Então, eu entro ali num esclarecimento como passo inicial, falo, olha, isso aqui está muito curto, né? Então eu entendo que isso aqui pode estar dirigindo para uma marca ou outra, só um dos que pode fazer isso. Então, para que seja isonômico, uns 15 dias é o prazo ideal. E aí, dependendo da resposta dele, eu já vou ter armamento para impugnação, o segundo passo. Né? Então, mesma coisa atestado. Às vezes ele pede uma questão, um valor não tão alto, e aí ele pede um atestado de capacidade de 50%. Mas para que esse 50% aqui, você quer saber se eu tenho dinheiro para entregar. Capacidade financeira. Capacidade financeira. Então, peraí, vamos diminuir esse atestado e vamos olhar aqui o meu patrimônio líquido, o meu capital social, para poder entregar. Olhar os índices, né? Que fazem sentido para ter essa resposta. Então, do que você colocar um atestado de capacidade de 50%. E aí, então, assim, a gente vai tentando no esclarecimento abrir ou fechar a participação dos melhores licitantes. Né? Esse é um ponto importante, né, Adriano? Porque às vezes a empresa ela tem ali a vontade, ela tem condição, né? Tem a forma de às vezes prestar um serviço ou entregar um produto, mas quando ela vai lá no atestado, caramba, eu não consigo. E ela pode estar usando dessas ferramentas justamente para isso. Poxa, sim, se eu não consigo participar porque está pedindo 100%, 50% do atestado, eu consigo fazer uma tentativa aqui para abrir minha participação. Sim. É importante que o pessoal veja isso. Né? O esclarecimento, dá para tirar dúvida? Dá, mas dá para usar também desse artifício perfeito esse ponto. Né? E é bom que a pessoa tenha essa noção. Né? Se, às vezes, está muito aberto ou, às vezes, está muito fechado, tentar abrir para conseguir participar. Essa é a ideia, né? Porque quanto mais o edital estiver redondo para a minha empresa, né? É claro que eu quero que seja
competitivo para todos, mas eu quero que eu possa participar também muito bem, Sim. que eu possa oferecer bem o preço, né? O fato de você deixar o edital mais redondo para sua empresa não significa que outras empresas também não se beneficiem com isso. Com Nem certeza. pode, né? Nem pode, muito pelo contrário. Quando a gente entra com esclarecimento pedindo, na questão do atestado, né, a diminuição do percentual de atestado que tem que ser apresentado, certeza que várias empresas vão se beneficiar. E vai aparecer com preço mais barato. E vai aparecer com preço mais barato. Aí, se elas vão ser competentes para entregar o que eles querem ou não, já é outro ponto. Mas, assim, quando a gente pensa em melhorar o edital, além de pensar no nosso umbigo, na nossa empresa, a gente também favorece outras pessoas. Favorece outros licitantes, né, outras empresas que, às vezes, não têm o conhecimento, né? E também não tem a expertise de chegar e fazer um esclarecimento ao ponto de fazer isso. Quando o Adriano falou sobre essa questão do como é que é o nome? Do esclarecimento de 6 páginas. Da tese. Da tese. Por que é importante a gente trabalhar assim também? Porque, assim, apesar de cada órgão entender de uma forma, eu posso, com um esclarecimento, e aí foi uma coisa que a gente estava até conversando sobre isso, que um esclarecimento, uma resposta de um pregoeiro, não necessariamente vai ser a mesma do outro, mas eu posso fazer um entendimento com a resposta daquele pregoeiro em outra licitação. Então, eu posso levar para um outro órgão, pode ser até em outro estado, o entendimento de um órgão talvez superior, por exemplo, um órgão federal, eu posso levar aquele entendimento para um órgão municipal. Isso é uma baita sacada. Então, assim, eu vou trabalhando daquela forma, com uma tese que eu pego num órgão só, eu posso ir fazendo várias, sabe? Então, se eu tenho um resultado positivo no entendimento de uma tese que nós criamos, e eu levo isso para outro órgão, ele pode vir com o entendimento concordando e complementando aquele primeiro entendimento, ou então ele vai me trazer o contra. E aí, aquele contra, para mim, não é ruim. Porque aí eu vou ter os dois lados da moeda, né? Eu vou ter as duas faces. E aquelas duas faces me ajudam a fazer uma terceira. E até sabe? porque tem hora que a gente vai precisar usar outra face e dar uma segunda, né? E aí tem mais isso, né? Porque nós somos licitantes, né? Nós queremos um resultado positivo para nossa empresa. Então, às vezes, hoje, essa que me foi negada, amanhã pode me favorecer. Porque aí eu uso essa que foi negada para tirar os coleguinhas do jogo. Mas assim, quando você traz uma tese já de alguém, né? Fica muito mais embasada e o cara já olha, alguém já pensou aí por mim, eu vou nessa onda aí. Eu vou pensar, né? E assim, a gente fez isso num pregão esses dias da semana passada, eu acho. Que a gente pegou um parecer da AGU e jogou lá e falou assim, e aí, tá certo ou tá errado? A AGU entende assim. E aí, tá certo ou tá errado? O que você vai me dizer? Aí, nesse caso, ele falou, não, aqui porque o entendimento do Estado é baseado nisso. Então, como a Jacira falou, a gente já tem aqui... Ele não concordou com a AGU. Você truca. Mas a gente já tem uma coisa aqui para uma próxima. Para uma próxima que ele falar diferente. Fala assim, não, mas peraí que o entendimento do Estado não é esse. Então, a gente vai brincando, né? É uma brincadeira, o direito... Pra gente acaba que é uma brincadeira, né, Adriano? Porque é divertido ver como que ele se Sim, e é interessante quando você vê que tá demorando demais, fala assim, nossa, tá dando trabalho para responder. Então, assim, a gente sempre fala também pros alunos, direito não é 1 mais 1 igual a 2, né? Então, a gente não é assim, sempre é essa resposta ou é essa aqui. Depende do lado que a gente tá, depende do problema que a gente tá, né? Depende do que a gente quer. Depende do que a gente quer. Teve Gente, eu tô falando muito, né? Desculpa. Não, tá ótimo. Teve um entendimento do TCU, eu acho que eu já até comentei com você, já deve ter usado alguma vez também, que quando ele saiu foi assim um alvoroço, né? Que a gente podia complementar a documentação se o documento já existisse, né? Se fosse pré-existente, você poderia integrá-lo, né, a sua documentação. Aí tá bom, nossa, quando eu vi aquele entendimento, eu falei, gente, que absurdo um negócio desse, eu fiquei indignada, indignadíssima. Aí nós passamos de uma licitação. E aí, faltou o documento. E a gente usou. Aí eu, caramba, e agora? Já sei, vou usar o entendimento do TCU. E eu fiz o documento, mandei, olha, segundo o entendimento do TCU e tal, fala isso. Posso colocar o documento de volta? Não, se o documento é presidente, pode colocar. Consegui.
Sabe, eu fiquei indignada com aquilo, mas depois pensei, uai, mas por que eu não posso usar? Se tá aí liberado para todo mundo usar, por que eu não vou usar? Usei. E aí depois eu usei de novo para fazer contra, né? Apesar do TCU entender isso. Então a gente trabalha assim como fica mais benéfico para o nosso resultado, né? Então isso é muito bom. E a impugnação, como é que fica nessa jogada aí? O que dá para fazer com a impugnação? Olha, a impugnação dá para fazer muita coisa, assim. O que é a impugnação, né? Impugnação é quando a gente encontra alguma... Ilegalidade, vício. Um vício, sabe, no edital. Alguma coisa que vai contra a lei, era isso que eu queria falar. É uma irregularidade. Então, tudo que você pode falar assim, tudo que vai contra a lei ali naquele edital, que você consegue perceber isso, é cabível de uma impugnação. Então, por exemplo, a gente fala assim que o esclarecimento a gente usa como porta para uma impugnação. Sim, porque nós tentamos corrigir ali a irregularidade, né, que às vezes pode ser uma coisa minúscula, mas é uma irregularidade, né? A gente sabe que a administração ela só pode fazer aquilo que é permitido, e se por menorzinho que seja, né, o erro que está no edital, ele pode levar tudo a perder, então a gente tem que usar isso a nosso favor também. Então, quando a gente entra com esclarecimento, a gente tenta fazer com que aquele errinho ali seja corrigido. Não a gente entra com a impugnação, né? Porque ela tem mais força, entre aspas, né? Antigamente, antes da 14.133, e aí o porquê que eu gosto tanto da impugnação, os pregoeiros só levavam a sério a impugnação. O esclarecimento passava batido. Então, você podia mandar 20 esclarecimentos que eles nem olhavam. Quando você mandava uma impugnação, tipo assim, automaticamente o processo era suspenso para análise daquela impugnação. Então, assim, eu aprendi, entre aspas, que usar a impugnação traz um resultado melhor, né? Traz o resultado que eu preciso. Por isso que eu usava a impugnação. Eu gosto mais da impugnação, porque ela traz o resultado e ela não faz eu perder tempo. Perder tempo. Escrever 6 páginas ali de esclarecimento. Olha, 6 páginas, eu faço a impugnação belíssima. Mas foi uma tese muito boa que a gente vai usar em outros. Sim, a tese foi excelente. E vamos testar em outros ele. Sim. Porque se der certo, nossa. Aí a gente tem um ponto, né, que é importante a gente frisar. A gente tem o prazo mínimo, né, o máximo, né, que a gente pode fazer o pedido ali de esclarecimento e impugnação. Só que a gente tem o momento que o edital ele é publicado e até chegar aí nesse período. Na opinião de vocês, qual que é o melhor momento para a gente fazer um esclarecimento, uma impugnação? É quando você identifica o erro, tipo assim, esse edital que está com vício, ou está com algum tipo de direcionamento, ou tem algum momento ali deixar para os 45 do segundo tempo, ouviu e já faz? Olha, tem uma coisa assim que a gente também está aprendendo, tá? Que é o quê? Mandar esclarecimentos separados. Então, assim, você viu que já tem alguma coisa ali que precisa de um esclarecimento ou de uma impugnação, não espera para a véspera, já manda logo. Nós temos como é que eu posso falar? A gente tem esse péssimo hábito de deixar as coisas para a última hora. E geralmente as coisas que são deixadas para a última hora, elas são mal feitas, né? Seja porque você está correndo, seja porque você não pensou direito o que você vai escrever e você mandou só por mandar. Então, isso não faz sentido. Então, quando você pega um edital, e aí é uma orientação que nós damos para todos, né? Todos os licitantes, os alunos, os nossos clientes, a gente sempre fala. Analisa o edital, sabe? Vê e já faz o que tem que ser feito, não espera para amanhã. Porque o amanhã pode não dar tempo. Então, assim, nós temos ali o prazo de 3 dias úteis antes da abertura dos lances, né? Que é o prazo final, assim. Para que eu vou esperar? Se eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, eu vou lá, faço, já tenho minha resposta, já consigo me planejar para uma licitação acontecer da forma que eu quero, né? E aí, se eu não tiver a resposta do pregoeiro, eu tenho tempo também para já pensar em outras formas, né? Completar aquele esclarecimento com uma impugnação, ou, sei lá, mandar um e-mail pro órgão. Perguntando se vai suspender porque não respondeu. Isso, sabe? Então, a gente vai usando outras estratégias, né? Mas na minha opinião, não, a gente não perde tempo com isso. Recebeu o edital, fez a análise, tem problema, já começa a esclarecer e impugnar se for o caso. E até para que, dependendo do edital, dependendo do que a gente for fazer, a gente poder seguir os passos para ter as armas para impugnação. Porque se o edital foi publicado ali
E muitos editais estão sendo publicados com 15, 20 dias úteis de antecedência. Então, ainda mais quando são coisas importantes, de valor importante. Então, dá tempo de você ler e já faz o esclarecimento. Aí já apareceu outra coisa, esclarecimento. Isso que a Jacira falou é uma coisa que a gente tem usado muito. Junta tudo... um esclarecimento com várias perguntas. Não, vou obrigar ele a responder várias vezes. Por quê? Porque não é possível que ele vai se omitir em todos. Porque a gente também vê que às vezes o pregoeiro lê 5 perguntas, faz uma resposta mínima e se deu por satisfeito. E não é a ideia. Então, se ele tiver 5 registros vai ter que responder os 5. É igual que tu vai mandar uma mensagem pra pessoa, né? Mandar um áudio, não, quebra em vaso, um por vez, e é um ponto. O pregoeiro, ele é obrigado a responder esclarecimento e impugnação? Sim, ele é obrigado a responder até o último dia útil antes da abertura. Mas aí, por exemplo, vamos pegar uma situação que eu acho que nunca aconteceu. Aconteceu pouco. Na Suíça acontece muito. Eu fiz um pedido de esclarecimento, que era crucial para o meu negócio. Só que eu dei mole. Deixei ele para o último dia. E ele respondeu na véspera. E aí, o que eu posso fazer se a resposta dele ou não foi satisfatória, tipo assim, não respondeu de fato ali o ponto, ou tipo assim, a resposta dele vai me impedir de conseguir participar às vezes da disputa. Tem alguma coisa que eu posso fazer? O deixar para a última hora causa esses problemas. Aí foi erro meu, foi erro meu. Um grande mas se ele respondeu na véspera, dá pra correr alguma coisa, né? Porque já tá na véspera, né? A véspera do dia anterior. Não dá mais pra fazer. Amanhã cedo abre e ele respondeu às 18 horas. Ele tá no prazo, né? Ele tá no prazo dele, que tá previsto em lei. Então, assim, depende do caso real. Porque dependendo, a gente vai falar assim, participe mesmo assim. Isso. Dependendo do que for, falar assim, não vai, porque você pode ser, inclusive, ser punido. Então é muito, a gente fez um esclarecimento por conta de uma documentação ali na habilitação. Não conseguiu tirar aquela documentação. Não tenho de jeito nenhum, não participa. Não participa que o pregoeiro pode ficar meio com o coração ruim e falar assim, vou te dar uma punição. Agora, é uma descrição do produto ali que você não conseguiu colocar. Ajustar. Então, vamos lá, participa. E se ele tiver que fazer, vai desclassificar sua proposta, né? Então, a gente vê muito caso prático, mas deixar para a última hora é sempre um problema. Mas a gente tem que lembrar também que deixar para a última hora, como o pregoeiro tem esse prazo também para responder na véspera, né, não significa que fazer antes ele vai responder antes. Né? Então, é um problema real, assim, né, que pode acontecer. E aí, eu concordo com a posição do Adriano, no sentido de, dependendo do que for, né, vale a pena participar. Sim. Né? Porque no máximo que você vai ter a sua proposta desclassificada, né? Ou então, numa diligência, você consegue corrigir ali o que tem que ser corrigido. E aí, se você não levar, você ainda consegue entrar com recurso e explicar que, olha, eu fiz esse questionamento aqui para poder melhorar o meu produto. O pregoeiro respondeu hoje de manhã, 5 minutos antes. Não tem como a gente... Não deu tempo de cotar. Então, assim, eu ainda consigo entrar com recurso e tentar ali alguma coisa. Então, assim, se não for um ponto que você possa ser desclassificado e penalizado, eu acho que vale muito a pena entrar, sabe? Então, assim, aí eu dou até como exemplo os últimos editais que nós estamos analisando em relação aos índices de liquidez da empresa. Então, assim, o balanço patrimonial, ele já é, por si só, uma documentação que ela é muito delicada, assim, no sentido de aceitação, né? Acho que todo mundo tem medinho do balanço patrimonial. Por causa do contador, né? O contador já bota medo na galera. Isso, eu acho que é isso. Então, todo mundo tem um receio do balanço, sabe? Todo mundo que eu falo, os empresários, né? Então, assim, ninguém lê o balanço patrimonial. Ninguém entende o que está escrito ali, né? E aí, quando você chega numa licitação, aí tem lá índice de liquidez X, Y, Z e tal, a pessoa já fica assim, gente... O que eu faço com isso tudo? Né? E aí você manda pro contador, o contador vai te ajudar, ele faz piorar a situação, porque ele confunde ainda mais a sua cabeça, sabe? Então, assim, se não for coisas assim que podem realmente te tirar da jogada e te punir, vale a pena entrar.
Eu trouxe a questão do balanço, porque o balanço, se você não entregar, você já é automaticamente desclassificado. Se você não apresentar. Se você não apresentar um balanço registrado, Sim. todo certinho, você já sai da jogada logo de cara. Então, assim, nós temos clientes que quando... Nesse que foi... Acho que foi impugnação ou foi esclarecimento? Esse foi impugnação. Impugnação. Do índice de liquidez que o pregoeiro deixou para em cima da hora da abertura da licitação, nós orientamos o nosso cliente, não, nós não vamos participar porque a gente não tem como corrigir o índice. Então, nem com uma diligência eu consigo fazer alguma coisa. Então, não vale a pena. Parte para outra. E tem uma malandragem aí, né? Não é uma malandragem, mas dá para fazer algumas coisas, né? Por exemplo, na minha visão foi um retrocesso. Teve uma evolução, depois deu um passo para frente e deu um passo para trás. Antigamente, né, a gente tinha a possibilidade de mandar participar dos pregões sem documentação. Só depois que a gente participava, quando a gente era chamado, a gente mandava. Aí depois mudou-se para no ato do cadastro mandar a documentação. Putz, isso era top. Muito legal que a gente analisava tudo antes. Era maravilhoso. Nossa, era muito... Para mim, isso foi um grande acerto. Porque o que acontece? Se eu tenho a possibilidade de arrumar uma documentação depois, se eu tenho a possibilidade de negociar preço com o meu fornecedor depois, é bom para mim, mas para o meu concorrente é horrível. Então, quando teve essa alteração para colocar toda a documentação no cadastramento, foi maravilhoso. Isso tira muito o aventureiro da jogada. Muito, muito, muito. Então, o cara tá com uma certidão da receita vencida. Ele vai ter que botar a certidão vencida. Já acabou. Já era. Só que aí, com a evolução, né, as coisas foram caminhando e voltou-se para só mandar a documentação depois, quando a empresa é chamada. E aí, qual que é o grande ponto? Nesses casos, o cara respondeu o esclarecimento lá, não deu tempo de resolver, cara, participa, se posiciona lá atrás, fica longe, fica em 5º, 6º, 7º. Porque se você seguiu todo o processo certinho, seus concorrentes estão errados, você tem tempo para, quando botar com o fornecedor um outro produto, lógico, você já colocou a marca ali, agora vai ter que seguir aquela marca ali, mas botar um preço, tentar ver se o fornecedor, vamos supor que o cara não tinha previsão de repor estoque, às vezes com o tempo ele tem. Então você ganha tempo na jogada, você ganha tempo fazendo dessa forma, né? Se é permitido você mandar posteriormente, né, a documentação, então beleza, depois eu faço esse processo aí do envio. E aí entra um ponto que eu quero a opinião de vocês. A opinião não, eu quero a visão de vocês. Quando a gente fala de esclarecimento, impugnação, existe realmente a necessidade de ter um advogado, né, que às vezes o pessoal pensa, poxa, eu preciso de um advogado para fazer um esclarecimento da impugnação, ou qualquer pessoa pode fazer? Olha... É meio contraditório, assim, né? Dois advogados respondendo essa pergunta. Mas é bom saber. Mas tudo bem. Vamos lá, assim. A pessoa que entende do produto dela, ela responde faz um esclarecimento com tranquilidade. Nossa, sim, tranquilamente, sem precisar de ninguém. De ninguém. O que a gente faz, que aí é o diferencial, que não é só advogado, né? O empresário vai ali no dia a dia, vai pegando isso, mas é o que a gente se apega no esclarecimento, não é somente na descrição, que qualquer pessoa vai fazer, mas são nos detalhes que a gente está olhando ali para poder abrir. Então, qualquer pessoa faz isso que a gente faz? Não é qualquer pessoa, mas é uma pessoa que pelo menos dê muitos editais e sabe ali a caminhada. Então, pode ser uma pessoa que não tenha formação em direito? Pode ser, mas que pelo menos tenha o hábito de ler edital. Sim. E a lei também, né? E a lei também, claro. Acompanhar a jurisprudência, as decisões dos órgãos, né? Outros como é que a gente fala? Decisão de pregoeiro, que também traz muita novidade. Então, tem que ficar de olho em tudo. Uma coisa que eu penso assim, né? É como um celular, né? Tem gente que usa o celular para ligar e desligar. Então, eu vou só ligar. Mas você pega o celular, você vai usar na potência máxima dele, vai instalar aplicativo, vai fazer não sei o quê, vai fazer um FaceTime, é quem realmente entende. Eu acho que esse é o grande ponto, porque muitas pessoas me perguntam, Rodolfo, eu sou obrigado a ter um advogado para fazer um esclarecimento, uma impugnação, até mesmo um recurso. Cara, você não é. Mas, todavia, porém, tem uma baita diferença, porque a visão que às vezes a pessoa tem do esclarecimento, o esclarecimento é para eu tirar uma dúvida aqui, vou tirar uma dúvida, é preto ou branco o celular simples, que eu vou entregar, né? É coisa simples. A impugnação eu tenho um vício ali, putz, eu não concordo com isso, eu vou fazer uma impugnação. Sendo que são ferramentas, instrumentos que a gente pode usar para outras finalidades, né? Que é justamente... Putz, esse pregão aqui tá muito bom, o preço tá excelente aqui perto de casa, do meu negócio, mas, cara, esse atestado aqui, o cara tá maluco. 50% de atestado, isso aqui ele vai comprar de 1 ou 2 empresas, isso aqui não pode.
E aí o cara, às vezes, ele aceita, porque ele não tem essa sacada. Pô, eu podia estar tentando abrir aqui a participação, diminuir o quantitativo, e pedir para o cara pegar um índice ali, pegar algum outro fator para fazer o negócio acontecer. Então, assim, esse é o grande dilema, né? Você pode usar um celular para ligar e desligar, ou você pode pegar um celular, botar um FaceTime, botar aplicativo, fazer o negócio todo acontecer. É muito importante, né, o empresário ter essa noção. Não precisa de advogado? Não, mas se você tiver, com certeza sua performance vai ser muito maior. Com certeza. Com certeza. Um exemplo, e foi engraçado que aconteceu, a gente conversou, é claro que tinha entendimentos já semelhantes antes, mas aí saiu um acordo poucos dias depois desse aluno procurou a gente. Era uma licitação de milhares e milhares de cestas básicas. E aí o atestado era de 50%. Então, dava um percentual altíssimo de cesta básica. Aí a gente fez um esclarecimento que o atestado não deveria ser de cesta básica, mas de item alimentar. Então, pegou e falou assim, beleza. Tá certo. Pronto. Caiu. Foi 50 mil pacotes de feijão, hein, meu amigo? Você tá dentro. Não, isso eu tenho. Então, pronto, participou. Tá dentro. Então, assim, e aí logo poucos dias depois falou assim, olha, o atestado... Foi até de gênero alimentício o acordo. E indo nesse sentido. Então, a gente preocupa não só com tirar dúvida, mas a gente está ali procurando a melhor saída. A saída que os órgãos estão vendo, que a jurisprudência está trazendo, Sim. né? E é importante acompanhar mesmo, sabe? A gente que está nesse mundo de licitação, nós precisamos nos atualizar. Sim. Né? Então, assim, os advogados, por formação, já têm que fazer isso. Porque é isso que a gente faz. A gente tem que estar atualizado para poder acompanhar. A legislação, ela é muito dinâmica. Apesar das pessoas acharem que a lei, não, é uma lei muito antiga, mas não é antiga. Tem tanta coisa acontecendo ali com aquela lei que você nem imagina, sabe? Então, assim, precisa acompanhar. Então, outro dia, eu participei acho que foi de outro podcast, eu não lembro. E aí eu falei assim, olha, se você tiver que contratar um advogado ou um contador, contrata um contador. Porque, a princípio, vai ter que ser seu melhor amigo ali, né? Ele que vai te dar tudo que você precisa. Mas aí, quando sobrar quando você começar a ter um dinheirinho ali, aí você contrata uma assessoria jurídica para te ajudar, para te orientar. Sabe? Para quê? Para te manter atualizado. Ele não precisa fazer nada para você, mas ele tá te atualizando das informações. Sim. Tá te atualizando do que a lei tá fazendo, o que o TCU tá decidindo, as decisões de alguns pregoeiros que vocês mais participam de órgão. Então, assim, a gente precisa ter isso, precisa mesmo. E aí, eu não lembro se foi no Siga Day, eu não lembro, que a gente estava falando sobre o Siga Pregão, né? Lá dentro do Siga Pregão tem aquelas peças jurídicas. Sim. E ali tem... Gente, aquilo ali é uma mina de ouro. Para quem não tem um advogado ou não consegue contratar um advogado, aquilo ali é uma mina de ouro. Sim. Tem tudo ali, tem julgados ali dentro, tem doutrina, assim, Tem uns recursos maravilhosos. Nossa, tem uns recursos maravilhosos, sabe, ali dentro. Então, assim, tem recurso do Jacobi ali dentro. Eu vi um recurso, não fui atrás de quem escreveu, mas tinha um texto lá, eu falei... Gente, esse texto parece tanto do jeito que eu escrevo. Nossa, até meu erro de português. Oxi, tá muito... Mas aí... Tem isso também, né? A gente encontra algumas peças próprias. A gente sempre fala, pessoal, se inspira. Não copia. Não copia, mas se inspira. Muda uma palavra, pelo menos. Então, eu entendo assim, né? Você pode fazer tudo sozinho. Sim. Tá? Mas se você precisar, você entender que tem a necessidade de ter um auxílio a mais, aí eu acho sim que é importante ter um advogado. Não precisa ser no time, pode ser alguma coisa mais... Um externo, um consultor, né? Um consultor, alguma coisa esporádica, não precisa ser para sempre, assim, sim, né? Coisas pontuais mesmo. Então, para mim faz muito sentido. Perfeito. Então, a gente falou de 2 pontos que isso acontece no pregão, né? Na dispensa não tem, que eles acontecem ali, vamos chamar pré-disputa. Pré-disputa, então a gente tem esclarecimento e impugnação. É muito importante o pessoal entender isso, que essas 2 ferramentas, a gente tem prazos, nós temos prazos, elas acontecem antes do pregão acontecer ali, a etapa de disputa. Porque depois da etapa de disputa, nós temos ali uma ferramenta, né, que acho que vocês usam bastante, né, que seria o recurso administrativo. Vocês podem falar o que é um recurso? O que vocês analisam quando vocês vão escrever um recurso? Bom, o recurso, ele é uma ferramenta jurídica, um remédio que não precisa... Eu prefiro chamar de remédio, ferramenta não é muito a minha praia. Um instrumento jurídico, pode ser também. É um bastão de beisebol.
É um remédio que nós temos para combater uma decisão da administração, né? Seja porque teve alguma coisa, irregularidade no processo, ou porque o licitante escolhido tem coisas erradas, e a gente vai falar, peraí, tô me esperneando aqui e tô te mostrando. Então, é uma forma de a gente falar, olha, não tá legal, não tá certo. Então, assim, uma coisa que a gente, e isso a Jacira também, e a gente faz às vezes conjunto também, a gente analisa de cabo a rabo, tudo. Documentação, esses dias a gente tava conversando, um exemplo, a gente estava olhando uma documentação de um licitante, e aí eu parei no balanço. Você olha o balanço? Eu olho. Eu falei para ela, achei um negócio. O quê? O cara se declara ME, mas ele já tem que ser EPP. Olha aqui o faturamento dele, peguei. O pregoeiro vai entender isso? Vai desclassificar ele por causa disso? Dificilmente. Isso aí vai ser problema para a Receita Federal lá, para ver as faixas de imposto dele, enfim. Mas achando uma coisa. E a gente acha como? Procurando. Né? Às vezes a gente acha um atestado um pouco meio... suspeito. O próprio balanço mesmo, né? Teve um recurso que eu fiz uma vez que na documentação do cara, ele botou um balanço falso. Sabe? Mas era igualzinho. Sem assinatura do contador. Sem assinatura do contador, sem nada. Não, teve um que pegou o ECD, mudou só o nome lá e tava perfeito a transmissão, tudo. Então, assim, quando a gente tem o hábito de olhar essas coisas, né? De analisar o documento do coleguinha que tá participando com a gente começa a enxergar, né, os pontos. Sim. Meu pai, então, é mestre em ver atestado falso. É incrível. Isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Aí ele liga pro pregoeiro, olha, pede diligência aí pro seu pregoeiro, porque esse atestado aqui, né? Loja de costura, comprando capacete. Cada uma que a gente vê. Então, assim, a gente olha de um tudo, né? E para buscar, seja na decisão do pregoeiro ou na habilitação do concorrente ali, para a gente tentar tirar. Não é que a gente não queira que ele vença. É porque se ele for vencer... eu vou perder. Não. Mas a gente não quero que ele perca, mas eu quero ganhar. Não é que eu quero que ele perca. É porque eu quero que quem vença esteja correto. Lógico. Preferência é isso. Não é que eu não quero que ele... Se ele estiver correto, e a gente faz isso. A gente chega, olha e fala assim... Tá redondinho, não tem nada que fazer. Bora, pula pro outro. Mas se o cara não tiver certo... Pô, ele não merece vencer. Ele tem que estar certo. Não fez dever de casa. Não fez dever de casa. Justamente. Essa semana a gente estava falando isso pro nosso cliente, né? Ele queria entrar com recurso. Eu falei, olha, não mexe com isso não. O cara tá tão certinho, deixa pra lá, vamos partir pra outra. Aí entra a questão emocional, né? Vou até nas últimas consequências, mas então... Essa é a última consequência, você tem que entender isso, acabou. Deixa pra lá, vamos partir pra outra. Tem mais alguns milhões aí na mesa, vamos, né? Então, assim, a gente tem que saber também até onde a gente pode ir. Tem alguns recursos que às vezes a gente faz, que a nossa tese recursal, ela é um pouco frágil. E tem mesmo, né? Às vezes é tão bobo. Um cabelo pra se agarrar. Sabe? Tem um fiozinho assim que você se agarra naquilo ali com unhas e dentes, né? Você faz o melhor recurso da sua vida, mas você sabe que você só tem 50% de chance. Nossa, agora tem 10, né? E aí eu sempre falo assim pro nosso cliente, olha, nós já temos um não, então a gente pode ter 50% de sim, então vamos tentar, né? E aí a gente tenta. Então assim, quando nós enxergamos que tem alguma mínima possibilidade, sabe? A gente tenta e aí a gente faz o nosso melhor recurso da vida, assim, sabe? Aquele 10 páginas, 20 páginas. 30 páginas. 30 páginas. 30 páginas é do Adriano, o meu é menor, meu vai ali nos 15. Não, o meu vai até uns 22, 26 páginas. Mas o último que nós fizemos agora foi quanto? 15? Eu não lembro mais, não. É porque foi mais simples também, né? Foi mais simples, foi bem simples, assim, tá? Então, assim... E deu certo. E deu certo, nós conseguimos... Mas aquele ali a gente tinha, né? Sim. Se a gente não fizesse nada, a gente tinha resolvido. E não era nem um recurso, era uma contra-razão. Contra-razão. Né? Então, o cara entrou lá mais pra protelar mesmo, então nós fomos lá e fizemos bonito, né? E aí entra num ponto. No recurso, o que a gente tem que analisar? O que a gente tem que ter algum modelo, tem algum passo a passo que o pessoal deva, pelo menos, ter como base ali para fazer um recurso ou não? Vai muito ali da cabeça dele e vai embora, né?
Olha, aí tem As boas práticas e tem as práticas, né, usuais. Então, assim, como não tem uma necessidade de ter um advogado, até por ser na esfera administrativa, não precisa ser assim tão... como é que se fala? Trabalhado. Jurídico, técnico. Não precisa ter juridiquês, você não precisa nem colocar lei, você não precisa botar nada. Você não precisa botar nada no recurso. Você pode botar assim, olha, eu tô entrando com recurso porque eu não concordo. Entendeu essa história? Eu não concordo e peço deferimento. Ponto, acabou. Tem isso. Você encontra esse tipo de recurso. Mas tem aqueles também que falam, olha, eu não estou satisfeito com a decisão, porque o documento da empresa está errado e tal. Muito simples, sabe? E assim como ele é simples para você mostrar o problema, é simples também para o pregoeiro responder. Sim. Porque às vezes a empresa que entrou que ganhou, ela nem se dá o trabalho de dar uma resposta. Porque ela já viu ali que aquele recurso ele não vai dar em nada. Então, assim, quando você entra para fazer um recurso, a gente sempre orienta para que ele seja feito bem feito. Né? Não vai ser perfeito, porque não vai ser um advogado que vai fazer, mas ele vai trazer ali reais chances de você reverter a situação. Né? Então, tem que ter uma fundamentação, tem que ter uma estruturazinha básica. Uma estrutura mínima. Como ser essa estrutura? Sabe? Então, assim, bem didaticamente, você tem que falar para onde que é esse recurso, quem é você, o que você está discutindo, por que você está falando, narra por que você discorda daquilo, narra com todos os detalhes, fundamenta no direito e fala, desclassifica ele e continua o processo. Ou me volta para o processo porque isso aqui que você fez está errado. Então, no recurso é basicamente isso. A estrutura é muito simples. Não, e até a parte da fundamentação com doutrina e jurisprudência, ela é desnecessária. Antigamente, quando eu fazia recurso, bem quando eu comecei, né? Eu fazia um recurso, eu tinha na minha cabeça que o pregoeiro por si só, ele já sabia a legislação. Então, como ele já sabia a legislação, eu não precisava lembrá-lo, né? Por quê? O pregoeiro já sabe. Às vezes sabe nem a lei da licitação. Então, se o pregoeiro, se ele tá ali, é porque ele já sabe. Ele é um cara que manja, né, a lei de licitação. E aí, depois, com as respostas deles, eu fui vendo que não era bem assim, né? Então, aí a gente vai aprimorando. Né, vai colocando, olha, senhor pregoeiro, pela lei tal, o artigo tal, ele fala isso. Você aqui fez aquilo, vai contra, né, as coisas. Então, por conta disso, eu peço desclassificação. Então, você motivou legalmente aquilo ali que está errado. Você tem mais chance? Com certeza. Sim. Até porque a gente sempre pede no final do recurso que seja mandado para a autoridade superior. Sim. A autoridade superior, na teoria, também sabe um pouco mais, né? Falou não? Não. Falou sim. É sim, pronto. Não, mas isso já aconteceu. A gente já fez um recurso que foi de um município aí, lá da China. E aí foi quem decidiu não foi o pregoeiro, foi quem fez uma amostra. E aí escreveu assim, é ruim... Se é ruim o P, o M e o G é ruim também. Aí a autoridade superior era o prefeito. Foi lá, carimbou, concordo. Carimbou, escreveu, concordo. E essa foi a decisão que veio. Eu não sei vocês, mas até hoje eu nunca vi ninguém discordar de uma decisão de pregoeiro, uma autoridade superior. Eu nunca vi, pelo menos. Eu peguei uma vez. Não, acho que foi o que a gente fez, não foi? Mas teve também um aluno nosso esses dias que o pregoeiro guardou ódio nele, no coração dele. E aí prejudicou o coleguinha. Mas eu já peguei uma vez que foi contra. E aí o pregoeiro teve que baixar a cabeça, assim, senhor, e voltou o cara pro certame. Então, assim, mais de praxe, né? De praxe, eles concordam. Eles são colegas isso, também, eles né? concordam. Né? Muito bom. E aí entra um outro aspecto, né? Nós temos de um lado, né, que seria o recurso, né, que seria, vamos colocar assim, um recurso como outra empresa seria um ataque, né, ou um ataque contra a administração, algum erro. E nós temos aí o que é a defesa, seria contra a razão. E aí são dois pontos que eu queria ver com vocês. Primeiro, o que deve ser levado em consideração na hora de uma contra-razão e se a empresa necessariamente tem que responder uma contra-razão. Olha, eu não gosto de abrir mão do meu direito. Eu não abriria a mão do meu direito. Por quê? Se o pregoeiro me habilitou, ele já está mostrando qual é a tendência dele. Por que eu não vou ajudar ele a me manter? Sim.
Então, assim, a minha ideia é, vou tentar arranjar tudo no mundo aqui para ele ter como embasar a decisão dele, né? E me manter. Então, assim, tem gente que não faz. Ok, é direito dele não fazer. Mas eu não gosto de abrir mão, eu gosto de ajudar, porque imagina, você vencer um pregão de 50 milhões de reais. Nossa! Aí você fala, o cara te atacou, você fala assim, não, deixa isso pra lá, vou. Não, o pregoeiro já me classificou, então eu não preciso fazer nada. Então, assim, eu acho que vale sempre a pena tentar ajudar a manter a decisão inicial. Sim. Quando eu comecei lá atrás, eu tinha essa ideia, né, de que o pregoeiro já me classificou, então não preciso fazer nada, já estou garantido. Só que aí depois eu comecei a pensar assim, não, eu não estou garantida. Dependendo do argumento que ele traz, ele me tira da jogada. Então eu preciso sim, né, mostrar que o argumento que ele trouxe está totalmente enviesado, está errado, então eu vou sim responder. Então, você pode ter toda a razão, a sua documentação pode estar 100%, o edital pode trazer uma série de regalias, digamos assim, para que você possa permanecer. Você sabe que aquele problema que foi levantado, ele pode sim ser corrigido, e se o pregoeiro quiser, ele vai lá e corrige, porque é a prerrogativa dele, independente do momento, né? Pode, inclusive, depois do recurso, ele dá lá negado pro cara e vai lá e me pede uma diligência. Pode. Tá aberto, porque se tem algum erro, ele precisa corrigir. Sim. Né? Então, assim, e se você tem uma possibilidade de mostrar que você sabe o que você está fazendo, aí você tem que ir lá e fazer mesmo. Sim. Sabe? Então, eu entendo que sim, você precisa responder e você tem que responder bem respondido, né? Para realmente fazer sentido você dar uma resposta, né? Aí, igual a gente fez a contrarrazão, a última que nós fizemos agora. Aí o licitante lá falou que não tinha como é que é? O engenheiro que estava precisando, não sei o quê. Não, nós temos o engenheiro e está aqui, ó, todo... Como é que é o nome? CRC? O acervo dele. O acervo técnico dele, 200 páginas. A gente botou tudo no recurso, então o recurso não tinha só 6 páginas. Não, ele tinha 300 páginas. As contrarrazões. Por quê? Porque 250 era só o acervo técnico do engenheiro que o cara falou que a empresa não tinha. Sabe? Então, assim, essa contrarrazão, ela veio muito bem embasada. Mas por quê? Porque eu sabia que a gente estava tudo certo, né? Então, nós tínhamos munição para isso. Então, eu só fiz ajudar o pregoeiro a manter a decisão dele. E aí, o próprio edital me trazia, né? Que se tivesse alguma coisa, algum ponto a esclarecer, tudo podia ser feito com diligência. Então, além de sugerirmos o que o edital estava exigindo, falando que podia ser feito, a gente ainda resolveu e entregou tudo o que ele precisava na diligência. Então, assim, isso... E a gente ainda falou, né, nas contrarrazões, nós colocamos, olha, senhor pregoeiro, você pode vir me pedir a diligência, mas para adiantar o processo, eu já vou entregar tudo o que você vai pedir. E aí colocamos tudo, né? Mas, assim, não era nem o momento para fazer aquilo, mas já resolveu. Já resolveu, né? E aí... eles tinham até o dia 4 para homologar, eles homologaram até antes, né? Deu a decisão e homologou. Resolveu. Maravilha. E aí, eventualmente, né, aquele cara que continua achando injusto a decisão, não teve a contrarrazão acatada, o que ele pode... Não que aí a gente vai para o trâmite que foge do normal, né? Qual que seria o próximo passo desse cara que se sentiu lesado ou não concordou com uma decisão? O que ele deveria fazer, se ele quiser? Lembrando que isso aí você já está escalando, tá indo além do normal. Não tem o recurso do recurso dentro da licitação. Não tem a tréplica na réplica? Não tem. Assim, vamos lá. Não é a prática comum, até o que eu vou falar. Mas dependendo do caso, a gente fala assim, a gente vai ver que, não vai investir para ir para a justiça. Aí fala assim, faz um pedido de reconsideração. Vai lá, só para você escrever o que você está sentindo, faz um pedido de reconsideração. Ou então você faz uma denúncia no órgão de controle. Vai lá, faz uma denúncia no órgão de controle e coloca toda essa mágoa para fora, explica o que aconteceu e tudo mais, que aí vai ter uma vistoria, uma checagem naquele aí, a pessoa fica assim, vou fazer isso. Até teve um aluno nosso aí, o que eu vou fazer? Aí foi, olhou, e ele estava certo. E ele foi desclassificado injustamente, etc. E agora o que eu faço? Falei, cara, isso aí nem vale tanto a pena. Faz a denúncia. Aí ele foi falando, aí depois que ele passou o final de semana pensando, aí conversou de novo, falou,
Eu pensei, nem vale a pena, eu tô vendo a nota de capacidade de pagamento deles aqui, tá horrível. Se eu venço, eu não vou nem receber. Que bom! Opa! Então tá bom, então passou o problema para outro. Então, assim, a gente... se você tá se achando injustiçado, se dependendo do caso, aí fala assim, não, faz isso aqui, faz uma denúncia, um pedido de reconsideração. Eu quero ir para as últimas consequências. Então, olha só, você vai ter que investir, apesar de, teoricamente, não ser necessário nos tribunais de contas, mas os regimentos pedem, vai ter que investir no advogado, para ir lá fazer uma representação, para ir lá mostrar e tentar parar. Vamos tentar parar. Eu quero fazer um mandado de segurança. Vai precisar de advogado. E vai ter custos. E vai ter custos e tudo mais. Então, às vezes o que você está falando para a gente, advogado, que é 100% garantido que você vai ganhar, a gente olha e fala assim, cara, não é, mas eu quero de qualquer jeito. Aí vai chegar, a gente vai fazer, porque né, a gente mostra o caminho e o cliente quer que faça, a gente vai criar essa tese, mas já estamos te falando. Vai fazer e lá na frente não vai conseguir. Né? Então, dependendo do que for, realmente, só se tiver muita certeza. Mas tiver muito flagrante mesmo. E aí sim, a gente pode exercer o direito, mas aí o licitante tem que ver se vale a pena investir. Porque o trabalho do advogado não é gratuito. Maravilha. Pessoal, se vocês pudessem dar um conselho pra gente finalizar esse papo que tá incrível pro pessoal, qual seria o melhor conselho que vocês poderiam dar pra galera que tá nos ouvindo? Olha, siga o nosso método. Siga o método licitante extremo. Usem nossa ferramenta Siga Pregão. É um caminho a trilhar para o sucesso. Só depende de você. Eu acho que o conselho que a gente precisa sempre deixar, né, não só por nós estarmos conversando aqui, mas é uma coisa que a gente sempre fala para os nossos alunos também, é que o trabalho de licitação, né, ler o edital e tudo mais, é o trabalho que tem que ser feito. Perfeito. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que deixar. Então, se isso é o que nós queremos, é isso que a gente tem que fazer. Ir atrás, conhecer, se formar, né? E não ter medo. Eu acho que tem muita gente, eu vejo assim, que tem muitos alunos que estão começando, que eles falam assim, eu fico receosa de entrar numa licitação e tal, mas é só a primeira vez. Eu tenho medo dos boletos. Então, a gente tem que ter medo dos boletos mesmo, né? Nós temos que ter medo. Então, assim, é isso, é você ir e seguir, né? Vão encontrar problemas? Vão. A gente encontra problema em tudo que é lugar, né? Vão ter barreiras que vão precisar ser transpassadas? Vão. E você vai conseguir? Se você fizer por onde, sim. Se você não fizer nada, não. Você vai ficar parado ali, estagnado, pronto, acabou. E aí depois você fica reclamando, né? Que, eu comprei não sei o quê e não consegui fazer. Você não fez a sua parte, então não vai fazer mesmo. Né? Então, acho que isso que é o conselho que eu deixo aí para o pessoal. Maravilha, maravilha. E se alguém quiser achar vocês no Instagram, na rede social, tem algum lugar que o pessoal acha vocês? Não. Acha lá no B2G Club, né? Acha a gente no B2G Club. Acha no programa de mentoria, nossa gestora de licitação, né? Na gestão. Nós estamos aí agora com a gestora de licitação, B2G, e tá todo vapor aí, né? Vamos ver o que nós vamos fazer aí pra frente, né? Exatamente. Maravilha. Então, se você quiser me acompanhar, já curte aqui o nosso podcast, já se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, e também me segue lá no meu Instagram e também no TikTok, todas as redes, né? @RodolfoDosAnjos_Oficial, pra você conhecer um pouquinho dos bastidores aqui das nossas empresas. Pessoal, muito obrigado pela participação, foi incrível esse conteúdo e nos vemos, né? E às vezes o pessoal vai achar vocês aí nos recursos, tem que bater de frente nos recursos aí, mas a vida vai ser difícil deles, viu? Pessoal, muito obrigado. Obrigado. E a gente se vê, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado.